Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Sou eu de novo, professor Marcos, língua portuguesa aqui do Mérito, né? Estou aqui hoje para mais uma aulinha de revisão aí da Unirv, né? Do vestibular da Unirv. E hoje eu quero falar um pouquinho das funções do que e do se. O que acontece? Eu já falei para vocês que a questão nas provas de língua portuguesa, a Unirv ela é muito interpretativa, correto? Então, assim, vai cobrar muito de vocês interpretação de texto, mas hora ou outra tem ali uma alternativa ali e cobra um pouquinho ali um conhecimento de gramática, né? Ela não é uma prova muito gramatiqueira, é um conhecimento bem superficial ali. Então, por isso que eu faço esses apanhados, né, dos temas que costumam ter uma certa recorrência ali na parte de gramática e também te ajuda até um pouquinho na redação, né? Essas funções do que e do se vai te dar um norte ali, né? Se alguma hora cair na questão, e inclusive a questão que eu vou resolver lá na frente é uma questão que já caiu no vestibular da Unirv desse ano, inclusive, né? Vestibular da Unirv de 2024, e também é uma questão que te ajuda ali, como é de aspecto linguístico, né? Ela vai te ajudar também ali na sua redação, tá bom? E hoje eu quero falar um pouquinho, vamos relembrar, né? Eu vou falar com uma certa profundidade, mas para a gente relembrar também as funções do que e do se. Essas duas palavrinhas que, de acordo com o uso delas, é, elas são bem versáteis, né, na língua. Então, ora você vai perceber que elas têm uma funcionalidade, ora elas têm outra funcionalidade, e depois, lá na frente, a gente resolve o exercíciozinho. Tá bom? É, Aqui então eu vou falar das funções do que e do se. É uma exposição que tem o objetivo de explicar nessas funções de uso das palavras que e se da língua portuguesa e mostrar como o vestibular da Unirv pode cobrar esse conteúdo de você. Tá? Em resumo, o que pode ser essa versatilidade, né, do que e do se, resumindo, né, de acordo ali a estrutura, como ele aparece ali dentro do texto, como ele aparece dentro de uma oração, de uma frase, o que ele pode ser uma conjunção subordinativa, um pronome relativo, um substantivo, um pronome interrogativo, um pronome exclamativo ou até uma partícula expletiva. Dependendo do material que vocês estudaram ou vocês estudam, dependendo da gramática, eles vão chamar de partícula expletiva ou vai chamar de advérbio de intensidade, tá? É igual falar seis e meia dúzia. Estamos trocando os nomes, mas para o mesmo significante ali, ok? Então, ou partícula expletiva, né? Ah, mas é um termo difícil, nunca ouvi isso na minha vida e tal. Provavelmente, então, você já deve ter ouvido advérbio de intensidade. Lá na frente eu falo com mais detalhes sobre isso e mostro os exemplos também. De mesmo modo, o se pode ser um pronome reflexivo, uma conjunção subordinativa, uma partícula de voz passiva, um pronome indefinido ou parte de expressões idiomáticas, né? Ele compõe ali expressões idiomáticas, beleza? Aqui eu falando desse jeito, eu vou falar com mais detalhe e trazer alguns exemplos para vocês perceberem, ok? Essas funções dos usos ali do que, né? O que é cada um deles. Vamos lá então. É, os usos de que, né? O que, quando ele funciona como uma conjunção subordinativa, na verdade, ele está introduzindo, né? Ele vai funcionar como introdutor oracional. Eu tenho ali uma estrutura ali de um período no qual eu vou ter duas orações, né? Uma oração principal e uma oração subordinada. E para introduzir essa oração subordinada, ou seja, para ligar essa oração subordinada à oração principal, a gente vai ter essa conjunção subordinativa, que é o quê? Né? Então, ali, introduz orações subordinadas que dependem de uma oração principal. É ele que faz essa ligação. Tranquilo? Um exemplo aí. Ela falou que viria ao evento. Então, ali a gente tem, né, a oração principal, ela falou, e no segundo, a segunda oração ali é a minha oração subordinada, que nesse caso é uma subordinada objetiva direta, né? E quem fala? Fala alguma coisa. Falou o quê? Falou que viria ao evento. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, né? Então,
ele entra fazendo essa ligação entre as duas orações, introduzindo ali a minha oração subordinada. Então, nesses casos, a gente tem aqui o que funcionando como uma conjunção subordinativa, ok? Depois, a gente tem aqui o exemplo do que como pronome relativo. Pronome relativo é aquele pronome de retomada, quando a gente refere a um substantivo, alguma ideia, algo, né, que já foi colocado, já foi mencionado, e aí a gente traz aquilo de novo dentro da oração, né, unindo ali duas orações. Quando eu quero referir, né, ou mencionar algo que já foi posto. Então, um exemplo ali. A professora que ensina matemática é ótima. Então a gente tem esse que, né, funcionando como pronome relativo, fazendo referência, né, ele é o termo de referência entre a professora e o verbo ali ensina matemática, né? Ele retoma, né, esse substantivo, né? E ele retoma esse substantivo fazendo referência a ele e liga, né, o substantivo ali ao resto da frase, ao resto da oração. Tranquilo, né? No caso ali, a ação da oração, que é o verbo. Tranquilo? Entendeu essa proposta? Quando o que funciona como substantivo? Geralmente ele funciona como substantivo, é mais fácil da gente perceber, porque ele vai sempre ser acentuado. Toda vez que ele for substantivo, ele vai ser acentuado. E geralmente ele é usado como substantivo para representar algo, uma coisa ou um fato, né? Um exemplo, quando a gente fala assim, ele tinha um quê de mistério, um quê de sabedoria, um quê de beleza, né? Então esse que entra ali, né, esse que, nesse exemplo, ele está representando o mistério que ele possui. Ele está ali representando um substantivo, desculpa, representando algo ou um fato que a pessoa tem ou possui, ok? Aí é o que funcionando como substantivo. O que no pronome interrogativo? Geralmente ele é utilizado, né, como pronome interrogativo quando eu quero formular a pergunta direta ou indireta, né? Então, quando eu falo, que livro é esse? Que livro que você está lendo? É, Aí eu estou interrogando. Nesse caso ali é uma pergunta direta, né? Então aí a gente tem o pronome interrogativo, o que funcionando como pronome interrogativo. O que exclamativo? Que geralmente é utilizado para expressar uma surpresa, uma admiração, ou até uma noção ali de intensidade também. Quando você fala, nossa, que beleza de lugar. Então aí você tem ali o que, né, que dá essa noção de admiração daquele espaço, né? E igual eu falei, a partícula expletiva, né? O que funcionando como essa partícula expletiva, como também um advérbio de intensidade, né? Quando a gente fala de partícula expletiva, é, ele dá um pouco dessa noção de intensidade, de dar ênfase, de dar uma certa força a algum termo da frase, né? Então, quando a gente fala assim, que bela está você, a gente tá vendo que a gente está dando uma ênfase, né, a essa qualidade, né, da pessoa que é a beleza. Então aí é o que funcionando como partícula expletiva. Como eu falei, relembrando, dependendo do material que você pesquisa, que você procura, né, essas funções do que e do se, dependendo da gramática, do manual de gramática que você tá, provavelmente ele vai aparecer não como esse nome, né, partícula expletiva, mas como advérbio de intensidade, algum advérbio de intensidade. Por que que isso acontece? Alguns gramáticos, né, vão sentir uma certa dificuldade, né, de chamar esse que de advérbio, né? E eu estou desse lado também. Chamar esse que, entender o que como um advérbio, às vezes é complicado por conta dessa versatilidade que ele tem, né? Ficaria muito confuso. Então a gente começa a pensar ele, dependendo da uso, da forma, da estruturação, né, da oração ali que a gente está diante ali do texto, ele tem esse caráter, né, exclamativo ou partícula expletiva que indica ali, né, uma certa intensidade, uma maneira de enfatizar alguma coisa que você quer colocar. Então, por isso que a gente tem essas duplas nomenclaturas aí, ok? Vamos falar agora um pouquinho dos usos do se, né?
o se como pronome reflexivo, que geralmente é a que a gente mais, toda vez que fala do se, né? Lembrando que eu estou falando aqui é o se, se, né? Existe também o se na língua portuguesa, si, é o pronome, né? Não, esse é diferente. A pronúncia dos dois é a mesma, né? Si, si, mas aqui é o si, si, se. Toda vez que a gente fala do si, a primeira coisa que vem na cabeça, né, a gente é lembrar ele como pronome reflexivo, né, que é quando a ação recai sobre ela mesma, né? Então, que é o clássico, né? Então, falou de si, a gente já pensa, nossa, si, então é pronome reflexivo, que é a ação do sujeito que recai sobre ele mesmo, como ela se olhou no espelho, ele se levantou, né? Então, e aí, no caso, né, no exemplo aqui, a gente tem o se, essa ação do se ali, indicando o quê? Ação do se, não, desculpa. A função do se é mostrar que a ação está recaindo sobre o próprio sujeito ali, né? Que ela olhou a si mesma, ok? É, o pronome, o se funcionando como conjunção subordinativa, nesses casos, né? O se funciona como a conjunção subordinativa de condição, é as nossas condicionais, né? Quais são quando a gente vai estabelecer as condições, geralmente a gente utiliza o se, né? Se chover, a festa será cancelada. Então, aí, para estabelecer essa condição para o cancelamento da festa, a gente tem ali essa conjunção subordinativa condicional. Beleza? Também é outro uso do se, como partícula indicativa de voz passiva. Já devem ter visto por aí, né, esses anúncios, né, tipo assim, vende-se casa, né, aquele se ali funcionando como voz passiva. E aí é o quê? É quando o sujeito vai sofrer a ação. A gente inverte, né, a voz passiva. Quando a gente forma a voz passiva, a gente inverte. O sujeito começa a sofrer a ação, né? Não é o sujeito que vai praticar a ação. Então, por exemplo, quando eu falo, né, vive-se bem aqui, né? Então, as pessoas vivem bem neste lugar, mas sem especificar, quando a gente está em voz passiva, a gente não especifica bem quem é que o sujeito ali que está sofrendo a ação. Beleza? É igual quando a gente fala vende-se casas, né? Você vê por aí, vende-se casas. É, tem ali, né? As pessoas vendem as casas, né? As pessoas estão vendendo as casas, mas não fica explícito, né? Quem é que está vendendo ali a casa. Ok? Fica implícito porque a plaquinha geralmente está no lote da pessoa ali, da casa da pessoa que está vendendo. Então, na verdade, é o contexto que dá, né, que vai indicar, vai especificar quem é que está vendendo, não necessariamente o texto, ok? O se funcionando como partícula de pronome indefinido, né, que geralmente é utilizado para generalizar e refere a pessoas ou situações de formas indefinidas. Então, assim, dizem que se deve estudar para ter sucesso. Então, esse se, né, ele entra ali nessa oração, ele está ali funcionando, né, porque ele vai generalizar essa afirmação. Ele não especifica bem que você deve estudar, né, mas deixa ali em aberto. Por isso que ele é por isso que ele generaliza essa ação. Tranquilo? E por último, ali, os usos do sim em expressões idiomáticas, que é o quê? Geralmente utilizado em locuções, né, que expressam condições e ressalva. Lembra um pouquinho as noções de condicional, né? Então, quando ele vai expressar essas condições, ou então quando eu quero ressalvar alguma informação que já foi colocada, alguma afirmação. Então, ali, ó, se bem que não goste, vou ao evento. E aí essa expressão, se bem que, né, ela vai introduzir essa ressalva, que é essa afirmação de que ela vai, né, a pessoa ali vai, embora ela não goste, ela vai ao evento, né? Você vê que tem um pouquinho ali de condição, mas também de ressalva a essa afirmação. Tranquilo? Falando então aí, ou pela primeira vez que vocês viram isso, ou a primeira vez que vocês viram isso, ou estão aí, né, relembrando, né, esses tópicos aí dos usos de usos e funções do que e do se, vamos resolver uma questão. Aqui eu vou fazer a leitura do texto e em seguida
a gente vai resolver a questão, ok? Bora lá. Há uma corrente de cientistas que postula que o câncer é uma doença moderna. Sua suposição se baseia principalmente no fato de que a autópsia de múmias no Antigo Egito demonstra que a incidência de câncer era praticamente não existente na época. Segundo essa teoria, o câncer seria fruto da industrialização e das sociedades modernas, podendo estar fortemente ligado à poluição das grandes cidades e ao consumo de produtos industrializados. Qualquer demonstrativo da incidência de câncer no mundo atual parecerá favorecer tal teoria, visto que efetivamente existe mais câncer nos países desenvolvidos do que, por exemplo, nas regiões subdesenvolvidas da África e de outros continentes. A ciência, no entanto, está cheia de conclusões apressadas. A expectativa de vida, a expectativa de vida em países desenvolvidos no início deste século gira em torno de 75 a 80 anos. No Antigo Egito, mesmo entre os faraós que mereciam cerimônias de mumificação, ela não passava de cerca de 40 anos. Na maior parte da história das sociedades humanas, incluída as sociedades selvagens atuais, a expectativa de vida esteve sempre abaixo dos 35 anos. O câncer é resultado principalmente de erros decorridos da mutação de nossas células. E quanto mais vivermos, maiores chances teremos de contrair câncer. É uma relação simples e até mesmo óbvia. Afora isso, corpos de múmias antigas nada nos dizem sobre a incidência de câncer infantil. Nem tampouco temos registros detalhados da incidência dessa doença no Antigo Egito, simplesmente porque os médicos da época ainda mal sabiam diagnosticá-la. Pesquisadores ingleses dizem que há poucas evidências de que apenas a poluição e a industrialização causam maior incidência de câncer. Por outro lado, há muitas evidências de que o cigarro, o exagero no consumo de álcool e alimentos gordurosos e a exposição prolongada à radiação certamente aumentam em muito as chances do surgimento do câncer. O problema não é viver no mundo moderno, portanto, o problema é viver da forma moderna, venerando o Deus do consumo, comendo e bebendo e se entorpecendo, numa tentativa frenética de escapar do abismo da falta de sentido do mundo pós-moderno. E ali embaixo, ali, né, a fonte, né, da onde foi tirado, né, as referências ali, da onde foi tirado esse texto, e agora as alternativas. É um videozinho. Se você quiser colocar pause, dar uma lida nas questões, resolver, agorinha eu vou fazer a resolução, tá? Vou fazer a leitura agora e agorinha eu faço a resolução. Se você já querer dar uma praticada, né? Não, vou dar uma pausa aqui, tentar responder, ver como é que tá minhas capacidades interpretativas, né? Fique à vontade. Eu até sugiro que o faça, tá? Vamos lá. Assinale V para verdadeiro ou F para as alternativas, né? F para falso, né? Para as alternativas de acordo com o texto. Letra A. O texto tem caráter meramente expositivo e não se encontram passagens em que a posição do autor sobre o tema possam ser percebidas. Letra B. O autor apresenta argumentos contrários às ideias dos cientistas defensores de que o câncer é uma doença moderna. Conclusão a que chegaram após exames de múmias egípcias. Letra C. O autor acredita que o câncer seja consequência de um estilo de vida moderno, em que o ser humano se pauta pelo consumismo e o entorpecimento, abalado pela ausência de sentido. Letra D. No trecho, pesquisadores ingleses dizem que há poucas evidências. A palavra em destaque é uma conjunção integrante. Coloca pause aí, né? Tenta responder as questões. E agora eu vou para a resolução. Bora lá. A gente tem então aí, né? A alternativa A, né? O texto tem caráter meramente expositivo? Não. Ele não tem um caráter apenas expositivo. Já deve ter lembrado aí da minha aula de gêneros, né? Que eu explico lá sobre tipologia textual, gêneros textuais. Nessa aulinha ali de tipos textuais, eu falo, dependendo do gênero, né? Ele tem uma certa fluidez, né? Os gêneros textuais, os textos, né? Dependendo do texto que a gente está analisando, não dá para mim afirmar com toda certeza que ele é um expositivo, que ele é um dissertativo, né? Ele tem ali suas peculiaridades que acaba tendo assim um gênero que prevalece mais
e outro gênero atrás, né, ali, desculpa, um tipo textual que prevalece mais, e atrás ali eu tenho, né, tipologias textuais suporte, né? Então, assim, esse texto ele não é, porque como ele fala, é meramente expositivo, então ele não é apenas expositivo, né? A posição do autor é clara em criticar a ideia de que o câncer é exclusivamente uma doença moderna. O autor deixa isso muito bem marcado no texto, ele também dá opinião. Então você vê que ele tem um caráter expositivo argumentativo, porque você tem defesa de ponto de vista, né? Então, isso faz com que a alternativa A seja falsa. Alternativa B, né, quando ele fala ali que o autor apresenta argumentos contrários à ideia dos cientistas, é verdadeiro. Né? Ele tem ali alguns argumentos que questionam a visão de que o câncer é uma doença moderna, refutando a interpretação baseada em múmias. Né? Quando ele fala lá que não dá, não tem certeza, né, de olhar, olhando, analisando as múmias ali, de dizer se elas tinham câncer ou não, porque não se analisou câncer infantil, né? Não tinha, os médicos da época lá, os médicos egípcios nem sabiam diagnosticar a doença, então ele tem ali argumentos que vai questionar, né? O ponto de vista dos médicos. Letra C, era o centro dela. O autor acredita que o câncer seja consequência de um estilo de vida moderno. Então, ele é verdadeiro, né? Ele fala que o câncer é resultado desse estilo de vida que geralmente é ligado ao consumismo das pessoas, né? E a falta de sentido ali, né? Das pessoas. Mas mais essa noção ali do consumismo e entorpecimento, né? Que essas pessoas é, se inserem nesse momento ali da modernidade. E na letra D, né, que é essa que explora aí o conteúdo passado, né, no trecho mencionado, né, que é esse aqui, os pesquisadores ingleses dizem que há poucas evidências, e aí continua. Nesse trecho mencionado aí, o que não, é uma conjunção subordinativa, né? Ele é uma conjunção subordinada, então aqui ele entra aqui introduzindo uma oração, nesse caso aqui também, né, como o exemplo lá, é uma oração, aqui a gente tem uma oração principal, pesquisadores ingleses dizem o quê? Né? Dizem que há poucas evidências, então ali ele está introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Quem diz algo. É, então aqui ele tá esse que não é uma conjunção integrante, mas é uma conjunção subordinada, ok? Pessoal, então é isso, né? Espero que eu tenha contribuído aí para os estudos de vocês, espero que tenha feito bom proveito, tenha acertado aí, né, as questõezinhas aí. Caso contrário, né, a gente aqui do Mérito, né, tem um curso preparatório para um nível específico aí, com vários materiais aí, para disciplina de português, para disciplina de física, de redação, seja lá, né, a disciplina que você tem mais dificuldade também, tá com dúvida, né, estamos aí chegando perto da prova, tá ainda com algumas dúvidas bem pontuais, específicas em alguma questão, entra aí em contato pelo WhatsApp aí, né, com nossa equipe e é, compra uma aula ali para como um plantãozinho de dúvida, né, para você tirar essas dúvidas específicas, algumas dúvidas específicas ali em gramática. Como eu falei, português da Unirv, ele não é gramatiqueiro, mas uma alternativa ou outra ele vai cobrar algum tópicozinho de gramática. Então, para você estar bem afiado nesse tópico, né, na hora que cair ali, venha tirar as suas dúvidas, beleza? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa prova para vocês, bons estudos e é isso.